Prefeito, aqui mais um Prefeitura Presente na região do Jabaquara. Agora, exatamente nessa obra, a gente vê a importância, principalmente para os moradores, de como estava e como está ficando. Não, com certeza. Esse aqui é o córrego Água Espraiada. Só para as pessoas terem uma ideia, a gente está aqui bem pertinho do aeroporto de Congonhas, muito próximo do aeroporto de Congonhas. E as pessoas não têm ideia que dentro das comunidades a gente tem uma situação igual essa, né? As casas aí penduradas nos barrancos, né? Algumas já demoliram, outras com risco de queda. E essas obras são 7 trechos aqui, são 84 milhões de reais de investimento nesses 7 trechos. A gente já concluiu 5, tem 2 em obras que com certeza vai dar uma tranquilidade melhor. Aqui é uma área de risco R3. As áreas de risco, elas são classificadas pela Defesa Civil em R1, 2, 3 e 4. Quando é 3 e 4 é os maiores riscos, que já está com risco de desabamento, né, com uma situação de bastante iminência ali de poder causar algum acidente. Então, quando a gente faz essa obra, a gente elimina, inclusive, esse risco, o R3, e deixa as casas estabilizadas. Então, é muito importante, obras igual a gente está fazendo na cidade inteira, e ainda bem que a gente fez e está fazendo, porque com as mudanças climáticas, a quantidade de chuva que tem caído, né, o volume grande, em pouco tempo, em pouco espaço de tempo, os ventos, a gente teria essa situação mais agravada ainda. Portanto, essas obras estão dando uma resposta. Tanto é que as chuvas de ontem, a gente já percebeu que, apesar de ter sido uma chuva muito forte, não deram tantas consequências para a cidade como dariam se não fosse as obras que a gente realizou até aqui. Mas uma das consequências, né, prefeito, ainda falando agora, tem uma grande preocupação na cidade com relação à enchente, essas obras estão sendo feitas justamente para mitigar isso, mas agora uma nova preocupação, desbloqueio de um novo medo do paulistano é com relação à energia elétrica. Desde o temporal do último dia, do início do mês, agora a pessoa tem medo de qualquer chuvinha acabar a luz, como aconteceu ontem em várias regiões de São Paulo. Vai ser assim, prefeito, na maior cidade do país? Olha, é importante a gente ressaltar que a questão da energia, a concessão é federal, a regulação e a fiscalização é federal. Então eu vou falar como prefeito, não tenho inserção sobre a empresa. Tenho só que ficar ali cobrando. Ontem cobrei o presidente da Enel, ele me passou que nós tivemos, por conta daquela chuva, aqui só na cidade de São Paulo, 202.674 locais, clientes sem energia. Hoje, às 8 horas da manhã, eles haviam restabelecido 75% desses locais. Se você imaginar 202 mil pessoas, tiver 4 pessoas em cada casa, né, nós vamos ter aí 800 mil pessoas que ficaram sem energia. Então a gente tem que cobrar, melhorar bastante. Estou desde ontem também conversando com o Sandoval, presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica. É um órgão federal que ele tem a responsabilidade de fiscalizar e regular. A Enel, que é a companhia de energia aqui da cidade de São Paulo, é muito preocupante. Eles precisam melhorar bastante, né, até por conta do que a gente está vendo aí. Então a gente tem a prefeitura fazendo obras de canalização, contenção de encostas, drenagem, microdrenagem, e na parte da energia realmente deixa a desejar. Agora a gente está cobrando muito, eu tenho a impressão que com toda essa cobrança eles vão ter que melhorar. O que eu pedi para a Agência Nacional de Energia Elétrica é para que cancelasse o contrato com a Enel. Tal é a nossa inconformidade. E vou te dizer uma coisa, não é só por conta dessas chuvas que aconteceram gravemente, as rajadas de vento do dia 3 de novembro. A gente já vinha há muito tempo discutindo com a Enel uma série de questões. Eu tenho, por exemplo, 5 UBSs que estão prontas aguardando a Enel fazer a ligação de energia. Eu tenho um conjunto todo habitacional para inaugurar ali na Vila Olímpia e que a gente não consegue inaugurar porque a Enel já tem 5 meses que não vai fazer a ligação de energia. Aqueles apartamentos que eu entreguei no conjunto Bruno Covas, no Grajaú, 1.200 apartamentos, metade deles, ó, eu já inaugurei, entreguei faz tempo, tem meses. Metade deles ainda estão com gerador, porque a Enel não faz a ligação da energia. Eu já entreguei as chaves, estamos tendo que ter gerador, porque a Enel não faz a ligação da energia. O problema com a Enel é grave, não é só por conta da falta de resposta nesses adventos das rajadas de vento, das chuvas, já é um problema que a prefeitura vem discutindo há bastante tempo. Eles precisam melhorar muito e o que a gente fez? Entramos na justiça, né? Então a prefeitura entrou na justiça, notifiquei o PROCON, notifiquei a Agência Nacional de Energia Elétrica. Agora o governo federal precisa ter uma postura. Eu não tenho poder de fiscalização e de autuação, né? O que me coube foi recorrer à justiça e estar aqui aproveitando o canal de vocês da imprensa para poder colocar a dor da cidade de São Paulo com essa companhia, que é uma péssima companhia para a cidade. Prefeito, agora as chuvas devem se intensificar nos próximos dias e meses. Existe algum plano de contingência por meio da prefeitura para mitigar efeitos como quedas de árvores, alguma coisa nesse sentido?
Tem, a gente ampliou bastante todas as nossas equipes, né? De corte, de poda. Em cada uma das 32 subprefeituras a gente tem equipes de corte e de poda com engenheiros agrônomos. Eu entreguei essa semana 2 caminhões para o Corpo de Bombeiros. A Prefeitura doou para o Corpo de Bombeiros 2 caminhões. Cada caminhão custou R$800 mil e são caminhões preparados com aquelas escadas hidráulicas com o cesto para poder o bombeiro ir até a altura de 14 metros, com giro de 360 graus. Então, além da gente ser equipado, a gente está fortalecendo o trabalho do Corpo de Bombeiros. E eu tenho na Câmara um projeto que eu enviei, tem mais de um mês, está lá para votar, votou em primeira, falta votar em segunda, que é dentro da operação delegada, incluir também os bombeiros. O que é a operação delegada? É aquela operação onde os policiais militares, eles trabalham no seu período de folga, né, trabalha fardado, normal, mas é a Prefeitura que remunera. Então a gente tem hoje 1.400 policiais militares e agora a gente está com esses projetos na Câmara para, além de aumentar o valor desses policiais militares em 30% e instituir o trabalho noturno acrescentando mais 20% do pagamento, também incluir os bombeiros na operação delegada. Então a gente vai ter bombeiros trabalhando para a Prefeitura nos seus horários de folga para ficar de plantão e poder atender, ajudar nesse atendimento com relação a essas situações, que realmente as questões das mudanças climáticas estão postas, a gente está vendo. Ventos, rajadas de vento, sábado teremos rajada de vento, chuvas fortes, ontem tivemos chuvas fortes, então a gente vai ter que conviver com isso de uma forma, infelizmente, né, mais comum, e é necessário que a gente possa se preparar. Com relação a obras, o ano passado, esse ano, nós fizemos um investimento de 3,2 bilhões em obras de canalização de córrego, drenagem, microdrenagem, contenção de encostas. Nós estamos aqui no local de uma dessas obras, que é de fundamental importância. Se a gente não tivesse feito tantas obras, a gente teria tido consequências muito piores do que a gente teve. Prefeito, essa obra aqui ela vai ficar pronta antes do período das chuvas? Há uma previsão de conclusão dessa e das outras obras da cidade para mitigar esses alagamentos, enchentes, principalmente áreas de risco, né? A gente está vendo aqui, muitas podem ter risco de desabar. Sim, muitas casas aqui com risco de desabamento, elas estão aqui penduradas aí sobre o córrego. Essa obra ela divide em 7 trechos, 5 já foram concluídos, 2 estão em obras. Desses 2 que estão em obras, a gente vai ter a conclusão em junho do ano que vem, né? Mas 5 já concluiu. Então a gente já tirou 5 trechos do risco, pessoas que estavam ali correndo o risco de ter sua casa desabar por conta das fortes chuvas que a gente tem visto ultimamente. Mas é importante que a gente continue fazendo essas ações, o investimento é bastante alto nessa área. A gente já vem se preparando há bastante tempo com relação a mitigar um pouco o risco por conta dessas mudanças climáticas, né? Muitas obras de canalização de córrego, contenção de encostas, drenagem, microdrenagem, piscinões. A Prefeitura, ainda bem que lá atrás eu chamei todo mundo e falei, gente, vamos enfrentar essa situação, vai ter problema aí pela frente. Nós temos uma secretaria, a Secretaria Municipal das Mudanças Climáticas, né? Temos o Plano Municipal do Clima e um monitoramento muito intenso de todas essas questões. Então, coube a nós, Defesa Civil, obras, fazer as ações necessárias para a gente poder minimizar um pouco todos esses transtornos que causaram e estão causando essas chuvas fortes em espaço curto de tempo. E só para concluir, o que as pessoas precisam perceber? O que está acontecendo? O volume de água muito grande no período de tempo menor. É como você pegar um balde e jogar na sua pia, né? Aquilo não vai fluir de uma forma natural. Você pega ontem, com tanta chuva que a gente teve, né, num espaço curto de tempo, a gente teve a cidade devolvida rapidamente, né? A drenagem funcionou. Queda de árvores, a gente teve 16 quedas de árvores, estamos fazendo as remoções. Enfim, tivemos ainda alguns córregos que tiveram transbordamento. Eu queria aproveitar e pedir, né, tá aqui toda a imprensa. Você pega o que a gente observou ontem nos córregos do Itaim Paulista, como a gente tem observado aqui nesse córrego. A quantidade de lixo que as pessoas jogam nos córregos. As pessoas precisam ajudar. Já era muito complicado essa questão dos lixos. Agora, com as questões de mudanças climáticas, a questão da conscientização de não jogar lixo no córrego é muito importante. É muito importante. A gente vê aqui, ó, vaso de privada jogado, ali para cima tinha colchão. Quer dizer, isso atrapalha o fluxo da água, né? Então a Prefeitura está fazendo a sua parte, mas é importante que aqueles que não têm consciência possam se conscientizar e a gente tenha uma situação de não jogar lixo nos córregos. Prefeito, mais 2 perguntinhas, se o senhor me permite, rapidinho. Uma com relação, o senhor falando aqui agora das residências, acabou me lembrando a situação do investimento da Prefeitura em moradias populares e também dos retrofits. Queria
entender, prefeito, com relação ao retrofit, como é que o senhor vai fazer para que o investimento da prefeitura não seja de benefício apenas de pessoas de alto poder aquisitivo, em detrimento inclusive de pessoas que estão numa situação como essa, morando em locais de risco? Você fala da questão do centro, né? Isso. Tá. Então, o programa de requalificação do centro ele tem várias ações. Uma delas é a questão do retrofit para a gente poder ter os prédios ociosos, né, aqueles que são ociosos, para poder dar uso. Então, eu inclusive lancei o edital agora de 100 milhões, onde a gente coloca até 25% do valor para que a pessoa faça a reforma daquele prédio e dê uso durante 10 anos. No projeto, ele tem que atender pelo menos 70% de HIS, né? É algo, eu via algumas matérias e não está citando isso. Explica para a gente, por favor, prefeito, o HIS para o nosso ouvinte. Ok, HIS é habitação de interesse social. A gente tem o HIS 1 e o HIS 2. O que é o HIS 1? São pessoas que ganham até 3 salários mínimos. HIS 2, de 3 a 6 salários mínimos. Então, desse valor que a gente vai colocar, quando for unidade habitacional, 70% precisa ser para população de baixa renda. Então, você vai ter aí vários tipos de investimento no centro, né, de fazer requalificação de prédios para a área comercial, para a área industrial, para a área habitacional, mas é de fundamental importância que o nosso projeto de levar 200 mil pessoas para morar no centro é muito importante, porque ele tem tudo, tem metrô, tem ônibus, né, tem mais oferta de empregos, então está dentro de um conjunto da ação de política pública da cidade. A gente elaborou todo esse projeto junto com toda a nossa equipe técnica, foi algo muito bem estudado, queria que a população ficasse tranquila, eu sei o que eu estou fazendo. Tem estudo atrás disso, a gente tem todos os indicativos e os índices para que a gente pudesse tomar as decisões corretas. Então, a gente aprovou o PIO Central, o Programa de Intervenção Urbana, para incentivar os investimentos ali naquela região de República, Sé e uma parte do Santa Cecília. Estamos fazendo as obras dos calçadões ali do Triângulo Histórico, são 62 milhões de investimento, requalificando as 23 ruas. Vamos fazer agora ali do Quadrilátero da República, são 14 calçadões e ruas. A gente tem as ações de incentivo para levar empreendimentos para aquela região central, né? E esse do Requalifica é um deles. Por último, então, a segunda pergunta com relação ao transporte público. Saiu no Diário Oficial de antes de ontem um investimento de mais de 300 milhões em subsídio para o transporte coletivo, juntando tudo, já foi dado quase 4 bi. Queria entender, prefeito, esse subsídio é para quê e vai alterar no valor da passagem? Vai diminuir a passagem do ônibus aqui na capital? Nós estamos com a tarifa de ônibus sem correção pelo 3º ano consecutivo, é R$ 4,40, sem fazer aumento pelo 3º ano. A gente teve uma perda de passageiro muito grande. Em 2019 nós tínhamos 9 milhões de passageiros, hoje nós temos 7 milhões de passageiros no transporte coletivo. É preciso que a gente tenha ações de política pública de incentivo para as pessoas usarem o transporte coletivo, desincentivar o transporte individual e essa questão de manter a tarifa é uma delas. Se a gente não tivesse o subsídio do transporte coletivo, a tarifa seria mais de R$ 8,00, porque o sistema Pega no passado custou 10 bilhões de reais. Dos 10 bilhões de reais, nós tivemos 5 bilhões que foi proveniente da arrecadação do pagamento de tarifa, seja tarifa direta ou do Vale Transporte. Os outros 5, falando no número redondo, né? Os outros 5 bilhões foi o subsídio. Esse ano a gente deve chegar em 5,4, vai variar em 5,3, 5,6 bilhões o subsídio. Nessa situação de a gente manter os ônibus ativos, mesmo tendo perdido muito passageiro, a gente tem 95% das linhas de ônibus atuando na cidade. E a gente precisa manter a tarifa, precisou até agora, vamos ver agora no final do ano como é que vai ser, manter a tarifa para incentivar o transporte coletivo e para poder ajudar no reaquecimento da economia. E deu certo. No ano passado, em 2022, só para a gente ter uma ideia, dados do CAGED, né, que é do Ministério do Trabalho, entre admissões e demissões, nós tivemos 186 mil empregos formais na cidade de São Paulo no saldo positivo. Né? Porque você às vezes fala só de admissão, esquece de falar das demissões. Então, no saldo positivo entre admissões e demissões, 186 mil empregos no saldo positivo. 43 mil empresas que estavam em outros municípios vieram passar de São Paulo desde 2021 para cá. 43 mil, elas já existiam, estavam em outras cidades, mudaram para São Paulo e abriram novas outras 341 mil empresas. Portanto, a gente está no caminho certo, o nosso estudo, as nossas ações tem dado resultado e a questão do transporte faz parte desse conjunto de ações importantes da recuperação da economia pós-pandemia, da geração de emprego e renda, para incentivar o transporte coletivo, até porque isso tem uma correlação muito importante com a questão do meio ambiente, né? Estamos trocando os ônibus agora por ônibus elétricos, nós temos 90% dos nossos ônibus com ar-condicionado, 50% com USB, o UBS, como se chama USB, né? USB,
Os ônibus que a gente tem na nossa frota, elas pode ter no máximo 10 anos de idade, não pode ter ônibus velho. Então é uma ação importante a questão do transporte coletivo numa cidade, como eu disse aqui para vocês hoje, né, 7 milhões de passageiros circulam todos os dias nos nossos 12 mil ônibus pela cidade. Perfeito, mas uma questão com relação aos ônibus é a questão do tempo. Muitas pessoas reclamam que ou a frota é reduzida ou se leva muito tempo para se deslocar de um lugar para outro, por exemplo, da região norte para sul da cidade. Isso também é uma forma de... Isso também pode ser resolvido de outra forma, como uma forma de incentivo, porque o número reduziu e também pode ser por isso, né, para essa questão do tempo. A gente tem uma cidade de 1.500 km², né? A gente tem uma situação onde as pessoas acabaram indo morar muito nas regiões periféricas com falta de emprego. Não houve condições da cidade se planejar. A cidade cresceu muito rápido sem planejamento e gerou todos esses problemas. Agora, é necessário que a gente faça as ações para poder levar o emprego para a moradia e trazer moradia perto do emprego. Tanto é que a gente fez no plano diretor, uma das ações é essa, a gente incentivar as habitações nos eixos. O que são os eixos? Onde você tem um transporte coletivo, tanto de metrô, trem, CPTM. De metrô na cidade a gente tem 103 quilômetros, tem 36 quilômetros em obra de metrô. A gente vai ter daqui um tempo, na hora que concluir, um outro patamar, porque a gente não tem muito como crescer mais na questão de aumento de vias para o transporte. O que eu estou fazendo? Fazendo inovações e aumentando os corredores e requalificando os corredores. Estamos agora vamos fazer requalificação do corredor Interlagos, Itapecerica. Vou concluir agora esse mês ainda o corredor Itaquera Líder, os terminais, o BRT Radial Leste, o BRT Aricanduva, né, estão prontos para sair a licitação, já está tudo planejado. E fazer uma ação importante de ofertar novos modais de transporte. A gente vai ter, por exemplo, agora o transporte hidroviário. Quem mora lá no Grajaú, né, no extremo sul da cidade, que sai do Grajaú, pega a Belmira Marim, Teotônio Vilela para chegar até o centro, é mais de 1 hora para chegar ali em Santo Amaro, dependendo do horário. Com o transporte hidroviário, ele vai sair de barco lá do Grajaú, do Cantinho do Céu, vai vir até ali a Sabará, interligando, muito próximo em Santo Amaro com o metrô e a CPTM, e vai fazer isso em 15, 20 minutos. Então a gente está trazendo inovações de modais de transporte, ampliando as ciclovias, temos 700 quilômetros, estamos fazendo mais 300 quilômetros de ciclovia, vamos chegar em 1.000 quilômetros até o final do ano que vem. Estamos melhorando a questão do fluxo do transporte com as faixas azul, que tem sido um sucesso, né? A gente está agora fazendo ampliação das faixas azul para poder ter os motociclistas trafegando com segurança. Então, tem muitas ações da Prefeitura sendo realizadas dentro desse contexto da logística e da mobilidade da cidade.